Uma GPU moderna faz 2.000 trilhões de operações por segundo. Não é magia, não é overclock, é arquitetura. E é uma arquitetura que abriu mão de fazer tudo para fazer matriz absurdamente bem, em 8 minutos por dentro. Núcleo lógico. Hoje, a peça de hardware que tornou IA atual possível. Vamos começar com a diferença que importa. Sua CPU tem entre 8 e 64 núcleos. Cada núcleo é individualmente muito rápido. Tem cache enorme, controle de fluxo sofisticado, executa especulativamente, faz reordenamento de instruções. CPU é otimizada para latência. Fazer uma tarefa qualquer complexa em pouco tempo. GPU é diferente em escala e em filosofia. Uma placa de IA atual tem em torno de 17.000 núcleos. Cada núcleo é, individualmente, mais lento que um núcleo de CPU. Cache pequeno, controle de fluxo pobre, não faz especulação. Mas há milhares deles, e eles são otimizados para throughput, fazer milhares de tarefas pequenas idênticas por segundo. A pergunta natural é: que tipo de problema casa com essa filosofia? Resposta: problemas onde a mesma operação é aplicada a muitos dados simultaneamente, sem dependência entre eles. Na literatura, esses problemas são chamados de paralelismo embaraçoso. E aí está o casamento perfeito. Multiplicação de matriz, que sustenta toda a rede neural, é exatamente isso. Pega uma multiplicação de matriz. A vezes B igual a C. Cada célula da matriz C é o produto interno de uma linha de A com uma coluna de B. Isso é uma operação só, multiplicação acumulada. E uma célula da matriz não depende em nada das outras. As células podem ser calculadas simultaneamente, em paralelo, sem coordenação. Numa matriz de 1.000 por 1.000, isso são 1 milhão de células. Numa CPU, mesmo com 64 núcleos, você divide e conquista. Cada núcleo cuida de cerca de 16.000 células, sequencialmente. Demora. Numa GPU com 17.000 núcleos, você atribui 60 células por núcleo. Demora ordens de magnitude menos. E aqui entra o motivo de toda a IA moderna ser feita assim. O forward pass de uma rede neural é, dominantemente, multiplicação de matriz. O backward pass também. Cada camada do transformer também. Embedding de batch também. Tudo é matriz vezes matriz, ou matriz vezes vetor. A operação que casa com paralelismo embaraçoso é exatamente a operação que IA precisa. Não foi planejado assim. Foi descoberta retrospectiva. A GPU foi inventada nos anos 90 para renderizar gráfico. Gráfico, no fundo, é álgebra linear sobre vértices, texturas, pixels. Quando Deep Learning explodiu em 2012 com uma rede neural famosa rodando em GPU, ficou claro que a mesma arquitetura servia. Foi sorte de engenharia. A arquitetura interna da GPU funciona em um modelo simples, uma instrução, múltiplas threads. Os 17.000 núcleos não são autônomos. Eles são organizados em grupos de 32 chamados warps. As 32 threads de um warp executam exatamente a mesma instrução, ao mesmo tempo, mas com dados diferentes. Isso é eficiente porque a unidade de controle decodifica uma instrução e dispara para 32 unidades de execução em paralelo. Mas tem uma sutileza. Se dentro do warp, algumas threads precisam executar uma instrução e outras uma diferente, por exemplo, um condicional com ramos divergentes, o hardware serializa os ramos. Performance cai. É por isso que código de GPU evita branches no caminho quente. Os warps moram em blocos chamados multiprocessadores. Uma placa moderna tem cerca de 130 multiprocessadores. Cada um tem registradores, cache rápido e pode processar vários warps simultaneamente, alternando entre eles para esconder latência de memória. A hierarquia de memória é onde os engenheiros de kernel ganham a vida. Registradores são instantâneos, mas pequenos. Cache local e memória compartilhada são rápidos, dentro do multiprocessador. Cache global é compartilhado entre todos, mais lento. E a memória principal da placa, mais lenta ainda. Toda a otimização de kernel é uma negociação contínua de puxa dado para perto, evita ir longe. Em 2017, surgiu uma classe nova de unidade de execução, os núcleos tensoriais. Diferente do núcleo convencional, que faz multiplicação de números 1 por 1, o núcleo tensorial faz uma operação de matriz pequena numa instrução só, tipicamente uma matriz 4 por 4, multiplicada e acumulada em uma matriz maior, numa instrução, em um ciclo. Isso multiplica o throughput por uma ordem de magnitude para a operação que IA precisa. E vem com uma escolha.
Os núcleos tensoriais trabalham com precisão reduzida. Você troca um pouco de precisão numérica por um ganho enorme em quantidade de operações por segundo. Para treino de rede neural, esse trade-off é favorável. Descobriu-se que precisão reduzida funciona, desde que cálculos críticos sejam feitos em precisão alta. Esse padrão tem nome: treino em precisão mista. O salto entre gerações de placa nos últimos anos vem em parte de mais núcleos tensoriais, em parte de descer para precisões cada vez menores. 16 bits, 8 bits, 4 bits. A arquitetura mais recente, em 2025, trouxe 20 mil trilhões de operações por segundo em precisão de 4 bits. Mas atenção, número de operações por segundo não conta a história inteira. A maioria dos modelos modernos é limitada por memória, não por cálculo. Quer dizer, a GPU consegue calcular muito mais do que consegue trazer dado da memória. O gargalo é a banda de memória, não unidades de processamento ociosas. Por isso, a indústria toda hoje compete em banda de memória. Memória de alta largura, com terabytes por segundo de banda. Interconexão de alta velocidade, ligando múltiplas placas em uma malha para compartilhar memória entre elas. Quando você ouve falar de cluster de 8 GPUs, treinando um modelo grande, o que está acontecendo é: o modelo não cabe na memória de uma só placa. Então, a gente fragmenta entre as 8. E a interconexão permite que elas troquem ativações em alta velocidade, fazendo o cluster operar quase como uma única GPU gigante. Sem essa interconexão, o cluster vira 8 placas lentas demais. A frase que vale ouro: a próxima geração de GPU não vai ganhar ganho linear em operações por segundo. Vai ganhar em memória, em banda e em interconexão. É por isso que o título do marketing das placas mudou. Antes era operações por segundo. Hoje é terabytes por segundo. GPU é paralelismo embaraçoso aplicado à álgebra linear. Sacrificou flexibilidade. Ela é ruim de fazer um monte de coisa que CPU é boa, para ser absurdamente boa em uma classe específica de operação. E aconteceu de essa classe ser exatamente a que sustenta toda a IA moderna. A próxima leitura proveitosa. Entender que treinar e servir um modelo de linguagem virou, em grande parte, engenharia de memória. Quanto cabe na GPU? Quão rápido você traz dado da memória para o núcleo? Como você divide o modelo entre placas? Quem entende isso lê benchmark de novo modelo de outro jeito e sabe quando o número grande é real ou marketing. No próximo e último da sequência de estreia, a pergunta que toda a audiência tech tem: o que vai sobrar dos programadores em 2030? Núcleo lógico. Inscreve para acompanhar.